Agora, Miguel, à altura de ouvirmos mais opiniões, mas agora aqui em estúdio, opiniões de dois fiscalistas, um deles já foi secretário de Estado. É verdade, está aqui connosco o Carlos Lobo, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e também Tiago Caiado Guerreiro, dois ilustres fiscalistas deste país. Muito boa tarde aos dois. Vamos começar aqui pelas linhas gerais deste orçamento. O Carlos Lobo dizia agora que acredita que já não vai mudar muito, mas na verdade estamos a falar de um documento que está a ser interpretado como um documento muito virado para questões sociais, com apoios sociais, muito em virtude desta pandemia, muito condicionado pela pandemia, mas pelos vistos não tão na perspectiva social quanto a esquerda gostaria, porque ainda não encontraram a plataforma de entendimento para a aprovação. E, por outro lado, temos os partidos mais à direita e o próprio PSD a dizer que é um orçamento que esquece completamente as empresas. Muito boa tarde. Eu vejo a resposta política a esta crise um pouco em paralelo com a gestão sanitária do Covid. Nós tínhamos a fase de mitigação, a fase de contenção e a fase de recuperação. Eu penso que este orçamento ainda está na fase de contenção, ou seja, ainda não passou o período da recuperação, aliás, porque também a crise sanitária não o permite. Ou seja, claro. E nessa medida temos que interpretar este instrumento nessa medida. E é um instrumento de decisões. É um instrumento de decisões numa época extremamente difícil, em que a pressão sobre a receita é enorme, em termos de justificação e de criação de riqueza, não é? Nós, para termos tributação, temos de ter criação de riqueza e não podemos esquecer que temos aqui um impacto brutal de uma forma que nós nunca tivemos ao nível do crescimento económico, e isso tem, obviamente, repercussões enormes ao nível da capacidade do Estado, e depois a tentativa do Estado Social de manter aquilo que é mais necessário e as funções que são mais precisas, a questão da saúde, a questão da assistência social. Por isso, isto é um jogo de equilíbrios. Obviamente que nunca estamos satisfeitos, como é óbvio, não é? Os partidos mais à esquerda solicitam mais prestações mais sociais, mas não nos podemos esquecer que não temos a receita nem temos a criação de riqueza necessária para sustentar isto. E o nosso nível de dívida pública é um nível de dívida pública que está a subir assustadoramente, e nós também já percebemos que vamos ter que ser nós a gerir os nossos problemas e não podemos ter grande ajuda exterior no que diz respeito a isto. A questão do auxílio às empresas é de facto, e é a crítica dos partidos mais à direita, também faz sentido, mas se calhar temos que aguardar por uma fase mais de recuperação e não para esta fase de contenção tal como ela existe hoje. E a política que o Governo parece demonstrar, pelo menos na sessão, no orçamento, na versão preliminar a que se teve acesso, é assentar algo muito claro, manter a procura, ou seja, é essa a estrutura. Foi um bocado a estratégia que teve no início, quando o governo PS assumiu o governo do país, o PS assumiu o país, e parece que é a mesma receita que está agora a manter agora. Manter o consumo interno, dando mais rendimento disponível a quem tem uma maior propensão para o consumo em termos imediatos. E é isso que explica, de facto, penso eu, a decisão relativamente aos escalões, da não mexida dos escalões, e a redução das retenções na fonte. Antes de irmos para os pormenores, Tiago, também gostava de ouvir a tua leitura mais genérica sobre este documento. De facto, já estamos habituando-nos, a manta é sempre curta, tem que puxar para um lado ou para o outro. Faz sentido que neste momento seja um orçamento mais virado para as questões sociais? Eu acho que neste momento tem que haver uma enorme preocupação com as questões sociais, até porque muita gente, por exemplo, vê-se na situação de desemprego, às vezes famílias inteiras, que não era minimamente expectável, para as quais as pessoas não estão preparadas, porque o Covid foi um evento muito rápido, que se disseminou muito rapidamente e que afetou em algumas empresas a atividade quase a 100%. Por exemplo, operadores turísticos, muitas áreas da restauração, hotéis que estão fechados, por exemplo, desde os tuk-tuks, certo tipo de serviços, pura e simplesmente tiveram uma quebra de 100% na procura, ou de 90% nem sequer conseguem operar. A área da cultura toda, por exemplo? A área da cultura, não é? Ninguém vai a um concerto atualmente, não é? Por isso, todas essas áreas, ou as discotecas, que estão fechadas até por questões legais. O que é que acontece? É necessário
prever essa situação e permitir a essas pessoas a sua subsistência. Até porque se nós não permitirmos a essas pessoas e às empresas a subsistência, quando isto passar ou melhorar, não vai haver retoma da economia. E isso é extremamente grave. Por isso, a parte da preocupação social, para mim, faz-me todo o sentido. Há, aliás, algumas medidas que eu acho que deviam ter sido há muito tempo, como, por exemplo, um subsídio aos profissionais de saúde que têm feito um esforço enorme. Devia, aliás, ser retroativo. Mas preocupa muitas empresas. E preocupa muitas empresas porquê? Porque este governo não tem tido uma preocupação com as empresas. Há coisas que nem têm custos. Eu estive a ver com uma empresa de contabilidade que me disse que uma empresa normal tem 60 a 70 declarações por ano e se for um bocadinho mais complexa tem que fazer 140 declarações por ano. Por exemplo, a burocracia que se poderia combater e reduzir não tem custo económico para o Estado, mas tem um aumento de produtividade enorme para as empresas. E não vimos isso, vimos que este orçamento complexiza ainda muito mais leis, tornando as coisas mais difíceis. Mas há uma série de benefícios fiscais para o investimento das empresas, por exemplo, para a manutenção de postos de trabalho. Há alguns benefícios fiscais, mas não muitos. E além disso, os benefícios fiscais também podem vir a ter restrições relativamente aos despedimentos, que é uma medida que não faz sentido nenhum, que é impedir uma empresa de despedir quando a alternativa se calhar é falir e vai tudo para fora, não é? É preciso ver estas coisas. Mas nas empresas, o que eu sinto que falta mais é uma descida do imposto. Não é? Uma descida do IRC e para as famílias uma descida do IRS. Aqueles que continuam ativos ou tentam continuar ativos não têm qualquer benefício neste Orçamento de Estado. E deveriam ter. Além disso, as empresas estão em muitas dificuldades. Têm tido uma grande pressão sobre elas nos últimos 20, 25 anos de aumento de impostos e, como dizia a bastonarem da ordem dos toques, há muitas pessoas que estão desmotivadas, querem fechar, querem desistir. E isso está a acontecer, muita desmotivação. É necessário conseguir manter estas empresas. Eu, por exemplo, há uma medida que acho que era muito positiva, que era, por exemplo, se as empresas pegassem, imagino que têm um lucro de 100 mil euros e levassem 50 mil desses euros para capital próprio, para reforçarem a sua capacidade, quer perante os bancos, quer perante elas próprias, não serem tributadas no IRC. Que era uma medida, por exemplo, urgente e que dava mais saúde, quer ao setor financeiro, porque ficava reforçado em termos de créditos, quer às próprias empresas. E são pequenas medidas destas que podiam fazer uma grande diferença no setor empresarial que eu vejo faltar. Mas eu dou-me a ideia que, precisamente, é o IRC que vai alimentar o aumento da despesa nas questões sociais. Pois, mas nesta altura nós temos as empresas com muitas dificuldades, as empresas com dificuldades de várias ordem, procura que teve quebras enormes, custos que continuam a ser muito elevados e depois, ao mesmo tempo, têm tido problemas de créditos, porque como a atividade caiu toda, há empresas já em dificuldade em pagarem às outras, que podem criar uma bola de neve de falências. Há empresas que não conseguem ter recebimentos suficientes depois para fazer face ao Estado e não aconteceu nada para ajudar estas mesmas empresas. E há uma coisa que nós temos que ver, há aqui uma falta de preocupação. Nós temos uma dicotomia hoje em dia nas sociedades. Como dizem os anglo-saxónicos, temos de um lado os pagadores de impostos, os chamados taxpayers, e os recebedores de impostos. Só que em Portugal os recebedores de impostos são mais que os taxpayers. E por isso, o que se preocupam sempre, por causa dos votos, é com os recebedores de impostos e pouco com as pessoas que produzem esses mesmos impostos. Por exemplo, trabalhadores do setor privado. E uma das coisas que está a acontecer é uma desmotivação destas pessoas de criarem riqueza, de fazerem investimento e desenvolverem o país. Porquê? Porque nunca são acarinhados. Aliás, nós temos situações. Eu sou a favor de ajudar com os subsídios, mas tenho uma preocupação muito grande com eles, que é, então, quem recebe subsídios pode ter um rendimento quase tão grande como uma pessoa que trabalha? Isso é justo? É justo que metade do salário de uma pessoa que trabalha vai em subsídios para uma pessoa que não trabalha para ter quase o mesmo nível de vida? E isto está a acontecer. E isto desfaz totalmente a economia, não é? Carlos Lobo, não sei se partilha desta ideia, mas ficamos com a sensação que o crescimento a haver, e há aqui uma expectativa de crescimento para o próximo ano, que não compensa a grande quebra deste ano, vai ser muito feito com o investimento público e não tanto através das empresas, mais uma vez. São projeções, ou seja, nós, como eu referi inicialmente, ainda estamos longe de saber qual é o ponto de saída
desta crise. Por isso, isto também é um exercício complexo por parte do Governo. E preocupa-me um pouco este risco acrescido que resulta desta indecisão no que diz respeito à própria aprovação do orçamento. Acho que é uma margem de risco que era desnecessária no momento atual. Acho que há questões muito mais importantes, muito mais relevantes, como a sobrevivência do país, a sobrevivência das empresas e a sobrevivência de alguns cidadãos que estão no limiar da pobreza, que deviam superar estas questiúnculas políticas relativamente a algumas chantagens que se têm vindo a fazer relativamente à aprovação ou não de um orçamento, que é uma peça essencial para ultrapassarmos essa crise. Isto é uma questão de confiança. Nós, neste momento, temos uma questão de confiança. Aquilo que o Tiago referiu agora é tudo uma questão de confiança. Mas é uma chantagem real ou é uma chantagem fictícia para cada um dos partidos marcar um pouco a sua posição para o seu eleitorado? Eu acho que a situação do país é demasiado grave para nós aceitarmos este tipo de chantagenzinhas, não é? Na concretização de pequenos troféus, não é? Que serão sempre pequenos troféus meramente emblemáticos de um diálogo, de um instrumento cujo último responsável será o Governo. E não se pode abster, obviamente, da sua matriz. Porque é ele que vai ser julgado, não é? Em termos eleitorais, por isso mesmo. E a questão aqui é clara, ou seja, o Governo está a apostar, penso eu, exatamente nos mesmos cavalos que sempre apostou ab início. Ou seja, e a concretização é, quando as necessidades são infinitas e os recursos são escassos, é alocar. Agora, obviamente que há questões que podem ser colmatadas. Por exemplo, a questão das empresas. Portugal tem efetivamente uma carga fiscal sobre as empresas. Até apresentámos um estudo na CIP a semana passada sobre o assunto, que é superior à média comunitária. Obviamente que existem determinado tipo de instrumentos que podem ser melhor adequados. A questão dos pagamentos por conta, as limitações à dedução de prejuízos, que é uma questão que é brutal em termos nas circunstâncias que nós temos hoje. Ou seja, limitações à dedução de encargos financeiros face ao rendimento. Ou seja, há uma série, são questões técnicas, mas são pequenos pormenores que juntos efetivamente criam esta carga tributária. Depois temos também a míriade de outros tributos, taxas, taxinhas, contribuições, que também estão a aparecer e pululam neste universo tributário. Isto aumenta a complexidade que estavam a referir. E é isto que nós devíamos assentar. E o outro lado, que nós esquecemos sempre, é que o lado dos impostos tem o outro lado tem o lado da despesa. E, efetivamente, nós estamos a centrar o nosso esforço, e bem, penso eu, na parte social. Mas temos que tornar o Estado mais eficiente em todas as outras funções. Se esta crise sanitária demonstrou algo, é o seguinte: o Estado não estava adaptado para combater esta crise. Ou seja, o nosso modelo de organização pública não estava preparado para isto. E o futuro será, inevitavelmente, crises desta natureza. O Estado tem que se reorganizar, passado deste modelo napoleónico, de herança napoleónica, para um modelo matricial, para um modelo mais eficiente, mais justo. Mas se calhar não é este o ano possível para fazer esse tipo de mudança no diapasão. Quando será? Ou seja, na prática a crise é sempre uma boa oportunidade para se proceder à mudança. A crítica que eu faço relativamente à versão que existe no orçamento é que não existe nenhum sinal de mudança deste diapasão para uma verdadeira reforma do Estado, no sentido de o colocar efetivamente para responder aos desafios da modernidade. Já vamos voltar aqui a esta mesa para também entrar aqui em algumas medidas mais concretas e perceber a sua verdadeira dimensão. Para já, Marisa, voltamos a olhar outras perspectivas. Mais uma vez com o Tiago Caiado Guerreiro e Carlos Lobo. Mais uma vez, obrigado aos dois por estarem aqui nesta emissão especial para acompanharmos o que se vai sabendo do orçamento. Já se sabe muito, também não estão a surgir grandes pormenores. Sabemos que ainda há negociações nesta altura, sobretudo à esquerda. Tiago, mas há aqui uma questão que há pouco não abordamos e que valerá a pena tentar olhar com mais atenção, tem a ver com o investimento público, sobretudo no setor da saúde. Há aqui, e em virtude da pandemia naturalmente, mas acreditas que tudo o que diz respeito ao investimento público, há aqui um encontro de interesses relativamente àquilo que será a bazuca europeia e em conjugação com o orçamento? Primeiro, eu acho que Portugal tem muito pouco investimento público e nos últimos anos tem tido muito pouco investimento público. E o investimento público é fundamental para manter os fatores de competitividade depois de todo o resto da economia. Neste momento e nos últimos anos é baixíssimo.
É pior do que durante os anos de intervenção da própria Troika, que foram anos de crise extremamente pesada, extremamente grande. Relativamente ao investimento na saúde, a saúde tem sido um setor que infelizmente tem tido pouco investimento, mas mais só que o investimento público não tem havido modernização e não tem havido dinamização. Há um grande problema de gestão dos recursos públicos, nomeadamente na saúde. Os hospitais não são bem geridos, o Ministério da Saúde não é bem gerido, os recursos não são bem aplicados e isso leva a que existam problemas muito graves neste momento na área da saúde. Aliás, eu acho que neste momento a prestação de serviços de saúde por causa do Covid e também por causa de falta de investimento, está numa situação quase de falência. Aliás, nós, hoje em dia, até se fala um bocadinho numa certa anedota, é que se nós chegarmos a um hospital com um ataque cardíaco, ficamos numa bicha para ser recebidos. E se tivermos Covid, passamos à frente de toda a gente. Por isso, isto revela que não há aqui uma boa gestão, uma gestão objetiva. E quanto à relação com Bruxelas e ao investimento, ainda temos que ver exatamente o que é que o Estado português quer fazer, mas Bruxelas tem sempre uma preocupação muito grande, que é a competitividade das economias. E nós aqui temos visto que tem sido muito mais orientado para despesa e para consumo do que competitividade das economias. O Carlos partilha desta ideia. Há aqui também fala-se do Plano Ferroviário Nacional que vai ser apresentado, mas não há aqui muitas ideias relativamente a investimento público. Será que o Estado ou o Governo está a contar com essa tal bazuca para compensar a ausência de investimento público no orçamento? A bazuca, não é? Trazida para português, é um instrumento de resiliência e recuperação, não é? É um elemento-chave para o nosso país e para os próximos anos até 2026. Foi uma conquista que o Primeiro-Ministro conseguiu e é muito relevante. Portugal liderou, de facto, essa reivindicação do que é mais do que necessária. Efetivamente, esta crise afetou assimetricamente os países da União Europeia, não é? Não podemos comparar, por exemplo, um país que tem uma boa indústria farmacêutica com um país que assenta a sua competitividade no turismo, não é? Só para situar aqui alguns extremos, por isso essa bazuca é crítica. Eu, pela versão preliminar que vi do orçamento, não me pareceu que existisse uma congregação ou uma conjugação entre aquilo que consta no orçamento e aquilo que é um instrumento de recuperação e resiliência. Qual é o desafio aqui? O desafio aqui é enorme. Porquê? Porque essa bazuca foi-nos atribuída, mas condicionalmente a uma eficiência na execução. Estes valores têm que estar executados até 2026. Isso é um imperativo que foi ditado pelos países ditos frugais, não é? E que, obviamente, já que são eles os contribuintes, ditam efetivamente estas regras. E, de facto, nós temos aqui um desafio enorme, que é de executar rapidamente, em cerca de 5 anos, não é? Um valor de investimento em que normalmente nós temos 7 ou 10 anos e depois executamos nos momentos finais, como é agora o 2020 e depois o 2030. Claro. Isso implica uma estratégia, um pensamento... Isso implica uma estratégia, implica uma identificação de projetos e implica celeridade nos mecanismos de contratação, de fiscalização e de reporte de prestação de contas afinal. E, sinceramente, o que eu considero, e vendo um pouco o texto do orçamento, quer ao nível da contratação pública, quer ao nível dos mecanismos de burocracia típicos, que são essenciais, obviamente, para haver um controle, tem que haver aqui, de facto, uma atenção aos denominados interesses financeiros da União. O facto é que eu não vejo aqui nada que indicie uma pista no sentido do início de uma rápida aplicação deste instrumento nos próximos anos. E isto é muito crítico, tendo em consideração também aquilo que eu tenho estado a ouvir em algumas notícias, em que Portugal vai privilegiar o fundo perdido, mas não privilegia os empréstimos, não é? Sendo que os empréstimos são bons ou são bem ou mal aplicados consoante a rentabilidade que se retira do investimento. O investimento público não é tudo o mesmo. Há investimento reprodutível e investimento não reprodutível. Há investimento de despesa e há investimento capital.
em termos de rentabilidade. E eu sinceramente acho que estamos a hesitar muito na definição final de quais são os projetos que efetivamente vamos prosseguir. Há casos simples, por exemplo, falou ainda há pouco da saúde. O Hospital Todos Santos de Lisboa é tipicamente uma unidade que poderia ser elegível para estes fundos. Desafio, será que o que conseguimos construir até 2026? O Hospital Central do Algarve, também uma reivindicação antiga e necessária da região algarvia. Será que o conseguimos executar até 2026? Então é errado o Primeiro-Ministro ter sido perentório e dizer que não vai recorrer aos empréstimos? Eu acho que se o dinheiro está disponível e se efetivamente nós temos a capacidade e temos a necessidade de determinado tipo de projetos em que desses projetos se possa retirar uma determinada rentabilidade, a única coisa que nós temos de verificar é se de facto temos aqui um investimento que nos vai gerar um rendimento futuro mais do que suficiente para amortizar o capital que estão. Ou seja, a minha crítica aqui tem a ver só com o conceito limitado das finanças públicas portuguesas que assentam toda a sua atenção, e também do Eurostat e da análise europeia, no passivo financeiro. Se nós fôssemos avaliados só pelo nosso passivo financeiro, ou seja, nem que seja pelo endividamento para a aquisição da casa, estávamos todos falidos. Claro. Porque se não considerarmos o ativo, não é? Não há nenhuma justificação, só temos aqui uma ótica de caixa. Eu acho que Portugal, de 2020 a 2030, tem que superar esta ótica de caixa para passarmos para uma análise mais empresarial, capitalizada dos efeitos do próprio investimento. Se nós não conseguimos fazer esta mudança, nunca teremos o investimento eficiente, necessário e que visa o desenvolvimento do país da forma como nós precisamos. Vamos olhar aqui para as famílias. Ainda não foi este o orçamento que teve os novos escalões que estavam anunciados, ou pelo menos pensados. O que é que destaca aqui, Tiago, das questões relativamente ao IRS? Há aqui esta ideia de dar agora e depois devolver no final do ano. O que eu destaco é aquilo que não está lá, não é? O que devia estar numa situação destas e para aumentar a competitividade do país e estimular as pessoas a trabalharem mais, era desonerar os impostos utilizando os escalões sobre as pessoas, não é? Hoje em dia, a quantidade de rendimento disponível que fica após a Segurança Social e o IRS é menos de metade do que a pessoa ganha, não é? É extremamente violento. Por isso, o que deveria ter havido era um fator de competitividade. Outro elemento de competitividade que era muito importante e que a OCDE chamou sucessivamente a atenção para vários países, nomeadamente Portugal, é quando o marido ou a mulher não estão no mercado de trabalho, quando entrassem no mercado de trabalho, não aumentar a taxa aplicável ao casal. Isto é, se o marido ou a mulher a trabalhar pagavam 20% e entrasse o outro no mercado de trabalho, não aumentar o imposto, ficaria nos 20% e o Estado receberia mais. Para quê? Para aumentar a taxa de participação das pessoas na economia. Tiago, deixa-me interromper-te porque... Tiago, e já se percebeu onde é que se vai buscar dinheiro para estes novos apoios sociais, este aumento extra das pensões, o subsídio de desemprego, o salário mínimo nacional? Há aqui pequenas alterações, é certo, mas sabe-se onde é que se vai buscar esse dinheiro? Às gerações futuras, endividamento. Este ano nós vamos ter um agravamento muito significativo do endividamento como a nossa estrutura produtiva não consegue ser dinamizada, neste momento está até numa situação de crise, não há uma aposta nas empresas e no aumento da produtividade das pessoas, isto é endividamento futuro. Ora, o grande problema que nós temos neste momento é que nós já temos um estoque de dívida extremamente elevado. Estamos a chegar àquilo que se chama problemas de solvência do nosso Estado. Qualquer dia estamos com 150% do PIB de dívida pública e estamos falidos. Na verdade, nós na prática estamos quase falidos, não é? Por isso, isto é uma questão... Estamos nós e estamos todos quase, não é? Não, quer dizer, a Alemanha não está falida, a Suíça não está falida, o Luxemburgo não está falido, quer dizer, nós aqui gostamos muito de gastar mais que o que podemos gastar, não é? E uma das coisas, eu acho que os problemas sociais têm que, naturalmente, tem que se ter todo o cuidado, mas o que nós temos é uma máquina do Estado pesadíssima, caríssima, que presta muito poucos serviços às pessoas, que não enriquece a nossa economia e nisso ninguém toca. Mais, estão a reformar pessoas do Estado, não é? E a meter mais pessoas lá dentro, quando nós já temos muitas despesas correntes e temos uma segurança social, essa sim,
falida. Podem contar as histórias que quiserem, eu acho que quando for reformar não vou receber um tusto do Estado português, mas ninguém vai, não é? E vamos acreditar. Não quero ser tão pessimista. Até porque nós temos uma pirâmide demográfica invertida. Cada vez temos menos pessoas a contribuir. Por exemplo, questões sociais aqui fundamentais. Então, com um problema demográfico tão grande como nós temos, as creches não deviam ser grátis. E as pessoas não deviam ter um apoio, as pessoas que têm filhos não deviam ter apoios muitíssimo maiores, quando a nossa população está a reduzir-se extraordinariamente. É que nós não conseguimos, só pela importação de pessoas, não é, com a imigração, substituir isso. Precisamos ter políticas demográficas que os outros países têm, não é? E esta parte aqui destas políticas sociais é que neste momento são fundamentais, eu não ponho isso em causa, são fundamentais, mas depois temos um Estado que custa dezenas e dezenas de bilhões por ano que não funciona e não produz riqueza, e sem produzir riqueza e eficiência, nós não nos desenvolvemos. Rapidamente aqui para terminarmos, há um tema aqui que tem a ver com o novo banco. Corrija-me se estiver equivocado. No orçamento anterior não houve ónus pelo apoio aos bancos, julgo eu. Aqui não está previsto também nenhum novo empréstimo ao novo banco. Nos termos das regras orçamentais tem que haver uma autorização no orçamento para prestar esse eventual empréstimo ao Fundo de Resolução ou ao próprio novo banco. Como nós sabemos, esta é uma versão preliminar do orçamento, por isso não sabemos efetivamente qual é a versão final relativamente a esta matéria. Agora, a questão é crítica. Nós se queremos manter a nossa estrutura produtiva, temos que manter o nosso sistema financeiro, independentemente das razões que levaram à sua insustentabilidade, não é? E isso, efetivamente, é necessário que seja clarificado, etc. Agora, a questão... uma auditoria suplementar. Ouça, isto parece a história do médico, não é? Eu também, quem pede auditoria, está sempre a pedir auditoria para ter a opinião que lhe interessa, afinal, não é? Ou seja, aquela não gosta, então vamos pedir outra, a terceira, a quarta, a quinta opinião, até alguém dizer, efetivamente, aquilo que interessa. 2 comentários a esse respeito. As auditorias são feitas por entidades independentes que têm a sua credibilidade e a sua reputação a nível internacional bem firmadas. Por isso não coloca em causa nenhuma dessas. O próprio Novo Banco é auditado, ou seja, na prática já existem 2 auditorias sobre aquela estrutura. Não considero que, por muita competência... Ainda assim somos surpreendidos. Eu sei, mas eu também não compreendo. O Tribunal de Contas é uma das instituições mais reputadas e com mais qualificação. Não me parece que ela tenha qualificação para fazer uma auditoria a uma instituição bancária. Temos a auditoria do auditor estatutário, temos a auditoria da Deloitte, temos a auditoria do Banco de Portugal, que é o supervisor, não é? Parece-me que esta 4ª ou 5ª opinião é um pouco redundante e que pode afastar e coloca mais um risco sobre o sistema financeiro, que é mais um risco adicional sobre a economia portuguesa, quando na prática nós temos que decidir e temos que atuar e responsabilizar. Ou seja, se houver matérias de responsabilidade, responsabilize-se, mas não andemos ali sucessivamente à procura 30 segundos rapidamente, Tiago. Há aqui uma ideia que parece uma falácia, não sei se é verdade ou não, quando o Executivo quer que sejam os bancos a emprestar dinheiro e não o próprio Estado. Isto é verdade? Pode ser verdade? Ou seja, o Estado pode nunca ser chamado a entrar com dinheiro? Isto é preciso ter um certo sentido de humor quando nós falamos dos bancos em Portugal que já receberam dos contribuintes dezenas de bilhões, não é? Direta ou indiretamente nós vamos pagar, porque imputar isto aos outros bancos, eles não têm a solvabilidade para pagarem. Por isso, se eles exigirem aos outros bancos o pagamento disto, nós vamos ter que injetar dinheiro nos outros bancos todos. Não é? Portanto, é mesmo uma falácia. É mesmo uma falácia e estas auditorias, como o Carlos Lobo estava a dizer, é para lavar mais branco, não é? Porque de resto não servem para nada. Temos estado aqui ao longo desta tarde com os nossos convidados também a olhar para alguns cenários que nos são trazidos por este Orçamento do Estado, com a ajuda do Tiago Caiado Guerreiro e também do Carlos Lobo. Ainda não falamos do cenário macroeconómico em que se baseia este documento, estas 349 páginas que vão definir a nossa vida para o próximo ano. Tiago, é um cenário realista este? É difícil dizer se é realista ou se não é realista quando temos uma doença
que é uma pandemia e que ninguém sabe exatamente qual será o impacto dela, não é? Se agora estamos com 1000 casos e se podemos chegar a 5000, por exemplo, por semana, e terão que ser tomadas medidas mais graves para conter isto. Não se sabe exatamente. O que me parece é, dada a situação e a dependência que nós temos do turismo, atividades ligadas ao turismo que representam, se calhar, 14% ou 15% do PIB, mas ainda há outras mais dependentes também do turismo, que temos a restauração, temos depois a construção, temos imensas atividades que a queda de 8,1% do PIB e a recuperação tão dinâmica no próximo ano, não é dinâmica, mas a recuperação parece São 5,4%. Parece muito otimista. Aliás, eu acho que neste orçamento nós estamos a ter demasiada despesa pública, a dívida pública vai aumentar 17% do PIB, nós fazemos isto mais um ano e meio e estamos falidos com uma intervenção do FMI, e parece-me que há um excessivo otimismo em criar um quadro económico muito positivo e não é positivo. Atenção, que mesmo na atividade industrial e serviços, um dos mercados mais importantes que nós temos é a Espanha. E a Espanha, que também está muito ligada ao turismo e muito dependente do turismo, está com uma crise também considerável. Por isso, isto parece a tempestade perfeita. Nós, não só no turismo, somos extraordinariamente afetados, como o mercado mais importante para Portugal para efeitos de exportação está também numa recessão bastante considerável, não é? E por isso parece-me muito otimista e parece-me otimista por razões políticas. Isto é, vamos dar aqui uma ideia de maior otimismo para também não termos mais pressão, se calhar, em Bruxelas e noutros sítios, relativamente ao nosso enorme endividamento. Embora este ano não haja tanto essa pressão, mas já se começa a adivinhar que no próximo ano os alemães já nos visitaram cá para nos dizer, meninos, tenham cuidado com o que gastam, não é? Nós já tivemos de ter uma intervenção relativamente ao vosso país. A União Europeia não tem capacidade para fazer intervenções sucessivas e vocês têm uma dívida de 130% do PIB, não é? E se não temos cuidado, vamos parar aos 150 e quando formos parar aos 150, temos cá o FMI, que a União Europeia já não nos vai dar a mão. Carlos, é otimista ou pouco realista este orçamento, este cenário macroeconómico em que se baseia este orçamento, tendo em consideração, precisamente, termos um aumento da despesa e a receita, é o que se sabe, diminui brutalmente? Estamos em águas turbulentas, não é? Estamos numa tempestade e ainda por cima é nova, não é? Porque na prática não estamos a falar de algo que diga estritamente respeito a Portugal, mas tem um alcance global. Ou seja, a teoria económica não tem resposta, não há nenhum registro de algo parecido. Mesmo as situações de guerra mundial, não é? Não afetaram simetricamente todo o planeta, não é? Havia sempre áreas não afetadas ou de produção. Por isso nós estamos aqui numa situação completamente nova. Por isso tudo o que nós possamos dizer sobre cenários de médio prazo, eu já não falo do longo, não é? Do médio prazo será sempre bastante duvidoso. Eu sei que os profetas do dia seguinte serão ótimos daqui a um ano em chamar a atenção para o bem-disse, etc. E é sempre bom também, nestas alturas, ser um pouco mais cauteloso do que aqui se vê. É uma questão de ser, é procíclico, não é? Em época de recessão, tendemos a somos cautelosos a ser mais recessivos, em épocas de expansão, mais expansivos. A economia comportamental estuda isso em termos. Eu acho que aqui a questão é saber se o Governo adotou ou não os números que são universalmente aceitos pelas diversas entidades no sentido do desempenho económico dos diversos países. Porque eu imagino que todos os países devem ter dificuldade neste momento em fazer um documento desta natureza. Exatamente, ou seja, por isso a questão é ver mais ou menos as melhores práticas. Como eu disse, duvido que a ciência económica nos forneça esses dados, mas tentar manter o controle da situação. Acho que o elemento central é mantermos o controle da situação. E aqui a questão, e eu acho que o orçamento faz isso, não é? Quando mexe nas tabelas de retenção, mas não mexe nas taxas de imposto. Está a tentar manter o controle da receita de IRS. Quando o IVA voucher, quando concede aquele IVA, mas é uma forma limitada e localizada nos contribuintes, não está a afetar estruturalmente a receita do IVA. Quando não mexe na estrutura das taxas de retenção, está a tentar manter a situação toda sob controle. Agora, a questão é esta.
E a crítica é esta. Como isto é uma situação nova, nós também temos que fazer coisas novas. Nós não podemos manter a estrutura burocrática e paralisante do Estado em múltiplas situações, nós temos que ser inovadores, temos que pensar fora da caixa. O Orçamento de Estado não pode continuar a ser entregue à meia-noite porque o sistema informático da DGO só o lança cá para fora. Ou seja, há uma série de coisas que sistematicamente nós continuamos a fazer numa época de crise que efetivamente têm que ser alteradas. Inovador, seguramente que este orçamento não me parece ser. Mas vamos esperar, nunca se sabe. Voltaremos daqui a pouco no Jornal das 7 para fazer uma análise. É a altura agora para irmos a mais uma ronda de análise àquilo que, Miguel, já é conhecido até agora do Orçamento do Estado. Os nossos convidados acreditam que não haverá grandes novidades, mas vamos novamente falar com eles. Nesta emissão especial temos estado a falar com o Tiago Caiado Guerreiro e com o Carlos Lobo, fiscalistas. Mais uma vez, obrigado por aguentarem esta maratona. Nós já aqui falamos, mas vale a pena para os telespectadores que chegaram agora a este Jornal das 7. Falamos de um orçamento que é muito condicionado naturalmente pela pandemia e que é focado sobretudo nos apoios sociais, e essa questão social é aquilo que vinca, digamos assim, este documento. Sim, claramente. Existem inúmeros apoios sociais que fazem todo o sentido. É em épocas de crise que é necessário aumentar os apoios sociais, porque é fundamental permitir às pessoas que mantenham os meios de subsistência, às famílias que se mantenham equilibradas, por forma a que a sociedade não se desagregue. Isto é, quando há problemas cíclicos como este, que são graves, uma pandemia, em que de repente temos uma diminuição da atividade económica extremamente intensa, em que as empresas acabam por não ter capacidade, aumenta o desemprego, as dificuldades verificam-se em inúmeras áreas, é necessário apoiar as pessoas, é necessário apoiá-las nos momentos mais difíceis. Mas a este orçamento falta, por outro lado, ambição. Quer dizer, nós não vimos aqui medidas estruturantes da economia, não vemos medidas estruturantes da saúde, não vimos, por exemplo, nas infraestruturas, não vimos na justiça, não vemos nada. Quer dizer, é um orçamento que muda umas coisas, mas que não altera nada dos problemas estruturais que Portugal tem. Por exemplo, a competitividade, uma justiça que é extraordinariamente lenta e que leva a que os investidores estrangeiros não venham para cá, porque podem estar à espera de 20 anos por uma decisão. Na parte da saúde, há algum investimento na saúde, mas, por exemplo, os problemas de gestão dos hospitais, os problemas da falta de médicos e da sua distribuição no território, os problemas de formação não são realmente abordados. Por isso, temos um orçamento que acaba por inovar muito pouco. E uma coisa que é verdade, até o Carlos Lobo chamava a atenção há bocado, é que é nos momentos de grandes dificuldades também que as pessoas têm abertura de espírito para se cortar com o passado. Isto é nas crises que se mudam as coisas e o que nós estamos a ver aqui é um orçamento de total continuidade. Temos também outro problema aqui grave e que talvez não esteja a ser suficientemente abordado, é que a dívida pública vai aumentar 17% do PIB. Isto não é sustentável, isto é gravíssimo. Pode pôr em causa a solvabilidade do próprio país, não é? E para isso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que, tivemos que aumentar as despesas sociais num momento muito difícil, mas temos que transformar o Estado num fator de competitividade. Isto não é só aquele discurso retórico de repetir as coisas. Nós precisamos diminuir a burocracia. Precisamos que, quando nos dirigimos ao Estado, eles nos resolvam problemas. Portanto, o país não aguenta com mais um orçamento igual a este no próximo ano, por exemplo? Não, vai à falência. Aliás, a dívida pública está a aumentar tão depressa que eu acho que a visita que tivemos da Presidente da Comissão foi provavelmente também para nos chamar a atenção. Ouçam, a gente não quer outra intervenção do FMI no próximo ano ou numa situação assim. E nós estamos a ir nesse sentido. Por isso é preciso cuidado. Carlos Lobo, eu até apelo à sua experiência, enquanto ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e experiência de estar nestes momentos de grande tensão, em que a manta é curta e tem que se ocorrer a todos, mas aqui estamos a falar de uma situação pandémica que influencia, como aqui estávamos a sublinhar, este orçamento. Contudo, a direita queixa-se que o setor privado, as empresas, por exemplo, foram completamente esquecidas. Nós estamos numa fase de mitigação dos efeitos, ou seja, já passámos a contenção inicial, ainda estamos
longe da recuperação, por isso estamos a gerir ainda uma fase de mitigação. E na fase de mitigação é necessário escolher onde vamos. Ou seja, e na prática, o que o Governo parece fazer com esta proposta do Orçamento de Estado é tentar equilibrar o tecido social de uma forma que não ocorram desequilíbrios, que não ocorra uma grande assimetria ao nível social e que o país esteja relativamente coeso para uma fase subsequente de recuperação. Mas podia ser ou não mais ambicioso nesta fase? Eu, para responder à sua questão, precisava de ter uma luz ao fundo do túnel relativamente à resolução da crise subjacente, não é? E nós ainda não a temos. Por isso, temos que ser muito cautelosos e temos que ser muito rigorosos na realização do investimento, precisamente pelas razões que o Tiago referiu. Nós estamos com um nível de endividamento grande, não é? Felizmente tínhamos uma margem, que rapidamente gastámos, mas tínhamos uma margem, e isso também era um sinal para os nossos parceiros europeus relativamente àquilo que nós podemos fazer em termos orçamentais. Agora, qual é o desafio? O desafio é manter aquilo que temos, não deixar destruir o tecido económico tal como ele existe, e a questão do layoff simplificado é uma grande medida de apoio às empresas, ou seja, não é algo que se possa ignorar. Tudo o resto que é feito ao nível da manutenção dos postos de trabalho é também uma preocupação de manutenção das empresas. Há aqui uma tentativa de afastar o problema mais para a frente. Até esta própria medida do IRS, em que há mais dinheiro disponível ao final do mês, mas feitas as contas no final do ano, vamos ter que pagar o mesmo. A estratégia do Governo é clara, ou seja, está a apostar na tentativa de manter o tecido produtivo, a base das empresas, o emprego, assistir aqueles que são mais fragilizados em termos sociais, e temos estas medidas das creches, dos novos subsídios sociais, e tentar também que as pessoas tenham uma maior liquidez imediata. Essa maior liquidez imediata faz-se sem colocar em causa os impostos do próximo ano ou o rendimento do próximo ano. Por isso é que as tabelas não são mexidas e só as tabelas de retenção... Ou melhor, os escalões de IRS não são mexidos e só as tabelas de retenção é que são. Isto é uma forma de atribuir esta liquidez momentânea. Qual é o objetivo? Manter a procura ou aumentá-la. Em termos genéricos, com esta devolução de liquidezes aos cidadãos e apontá-la para um determinado setor específico, que é aquele setor que tem sido mais afetado pela crise, que é o setor do turismo, da restauração e da hotelaria, através da questão dos vouchers ao nível do IVA. Há uma estratégia, há um rumo, não é? Correr atrás do prejuízo. Pois, mas é isso, ou seja, nós temos a correr atrás do prejuízo. Qual é o desafio aqui? O desafio é transformar este período de crise numa hipótese de mudança, não é? Costumava-se dizer na crise de 2008, 2009, que o grande obstáculo em Portugal eram as PPPs, não é? As parcerias público-privadas. Eu acho que o grande obstáculo hoje em dia são outras PPPs, são os pequenos poderes paralisantes, ou seja, pequenos poderes burocráticos que bloqueiam qualquer tentativa de criação de riqueza, nomeadamente ao nível da estrutura de licenciamentos, de aprovações, de toda uma série... Não estamos a falar do Tribunal de Contas. Não. O Tribunal de Contas é uma instância essencial para a democracia portuguesa e um grande bastião do rigor e do controle das finanças públicas. Não, estou a falar de todo o modelo de decisão administrativo, desde a vertente ambiental à vertente cultural, tudo, que sem uma determinada, sem a outorga de um desígnio de um objetivo, estabelece, e numa ótica da aversão ao risco, tomam o não como seguro e o sim como um risco. E isso que eu sinceramente penso que é o principal risco deste país neste momento. 30 segundos sobre o cenário macroeconómico em que se baseia este documento. É ambicioso? É demasiado otimista? É altissimamente otimista. De qualquer perspectiva que se veja, é altamente otimista. Quem vive o dia-a-dia e vê o que se está a passar na economia percebe perfeitamente que, infelizmente, a nossa economia vai contrair muito mais e tão dependente que está no turismo. Também não acredito que para o próximo ano vá crescer assim tanto. Até porque a pandemia provavelmente vai se prolongar e as pessoas não passam a viajar com o risco que têm. Ninguém pega na sua família para poder apanhar uma doença grave quando vai de férias, não é? Por isso, eu acho que isto vai ter uma recuperação menor e este ano a crise vai ser muito mais intensa.
Tiago Caiado Guerreiro, Carlos Lobo, obrigado por terem estado connosco ao longo desta tarde de emissão especial do Orçamento.